Olá, tudo bem? Nosso tema de hoje fala sobre o poder das palavras. Quantas pessoas foram machucadas por causa das palavras? E se você analisar bem, quantas vezes você se sentiu ofendido por palavras que foram ditas erroneamente ou ofensivamente? Mas também você pode refletir sobre palavras que você tenha dito também, que tenha ofendido alguém. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras, como controlar a língua, o que é que a Bíblia diz e como resolvermos essa situação. Falarmos sobre palavras que levantam e palavras que abaixam. No final vou fazer uma indicação sobre um material de uma neurocientista especializada na questão do uso das palavras. Daqui a pouquinho, mas antes, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu comentário, compartilhe. Nosso canal é um canal de esperança, que leva mensagens para você, para sua família, para amigos também, ok? Então, o que é que a Bíblia diz sobre as palavras? Eu quero, antes de ler o texto, dizer o seguinte: a palavra de Deus fala muito sobre o uso correto das palavras. A palavra é tão importante que a Bíblia diz que o Senhor Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. E outra coisa, no livro de João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em Provérbios 10 fala muito sobre o poder das palavras, Provérbio 18, que vamos citar daqui a pouco, e também tem um livro na Bíblia que fala muito sobre o poder das palavras, o uso da língua, Tiago, no capítulo 1 e no capítulo 3. E eu vou ler com você, Tiago 1, verso 19, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Olha o que diz o apóstolo Tiago: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós, seres humanos, devemos demorar em responder, em dar resposta. Muitas vezes, quando alguém fala de forma indevida com você, o melhor nesse momento é, se for possível, se calar, ou então um silêncio refletivo ou reflexivo. Então a Bíblia diz aqui o seguinte: todo homem, ser humano, seja tardio para falar, ou seja, freie um pouquinho, como diz o apóstolo Tiago, refreie sua língua, dá uma freadinha, porque você pode falar na hora errada. Agora, claro que na hora certa nós devemos falar também, mas o que é que diz mais a palavra de Deus sobre a língua? Olha o que diz Tiago no capítulo 1, verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago 1,26. Você entendeu o que o texto está dizendo? Muita gente diz: eu sou religioso, mas não controla as suas palavras, não controla a língua, tem afetado, atingido e ofendido muita gente. Então essa religião aí, o texto diz assim, é vã. É religião da boca para fora, porque se você diz que segue a Deus, é religioso, segue a palavra de Deus e não controla as suas palavras, nem dentro de casa, nem fora de casa, nem em qualquer lugar, a religião é vã, com certeza. Mas o texto diz o seguinte, que nós temos poder para controlar as palavras. Em Tiago mesmo, no capítulo 3, do verso 8 a 10, o apóstolo diz o seguinte, que as palavras, elas podem ser um veneno. Imagine só, como assim palavras podem ser um veneno? Vou dar um exemplo aqui. Com certeza você já foi visitar alguém muito mal no hospital. Eu já fui, pela função que exerço, visito muita gente. E o normal é, quando você vai visitar alguém que não está muito bem, é você levar palavras de ânimo, de animosidade, palavras que levantem. Mas há pessoas que vão, e eu já vi, visitar uma pessoa já desenganada pelos médicos, e quando chega ali no leito diz assim: fulano, você está mal mesmo, viu? Você está muito ruim. Isso aí ajuda? Isso levanta? Não, pelo contrário, isso daí coloca a pessoa para baixo, pode levar a pessoa até a morrer antes da hora. Na verdade, quer ver outra coisa, outro exemplo prático que a gente pode dizer? Os pais que têm filhos em idade escolar, que estão educando. Quantas vezes eu já ouvi um pai dizer, eu já fui professor também, ainda sou, dizer assim para o filho: meu filho, você não vai dar nada na vida, você realmente não compreende, você é burro. Até chama o filho de burro. Você já imaginou que tragédia para um filho? E o problema é, se você é pai ou mãe, você sabe qual é o problema das palavras negativas?
é que elas podem ser autorrealizáveis na vida de quem ouve. Porque uma criança em formação, ela não tem, de um modo geral, maturidade para filtrar, para saber que ali foi um momento de desequilíbrio do pai ou da mãe, momento de raiva, momento de furor, momento de insatisfação, de dificuldade, mas que não é aquilo que ele pensa, o que ela pensa do filho. Mas o filho não tem esse filtro, e ele vai crescer com aquilo incutido na mente, dizendo assim para ele: você não vai dar nada na vida, você não vai prestar, não vai ser nada na vida, ou você não vai aprender mesmo, ou você é pior do que o seu irmão, ou você é pior do que o seu colega. Você acha que isso aí vai ser benéfico? Nunca. Vai atrapalhar. Isso são palavras que não ajudam, pelo contrário, atrapalham. Então as palavras devem levantar. O texto bíblico, o apóstolo Tiago diz no capítulo 3 ainda de Tiago, de 8 a 10, que as palavras, elas abençoam ou amaldiçoam. E ele diz assim: a mesma boca que abençoa, o que louva, é a mesma boca que amaldiçoa. Você já imaginou, já pensou sobre isso? Então nós temos que pensar, analisar, refletir. Como eu estou usando as palavras? As minhas palavras estão ajudando ou estão atrapalhando? Não é? Ou tenho falado mais e ouvido menos? Há quem diga o seguinte, existe até, isso é muito comum, o pessoal dizer assim, ó: Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos. Então aprenda a ouvir. Ouvir é um aprendizado muito grande e importante para nós. Então nós vamos entender, estamos entendendo aqui o uso das palavras. E como é que eu devo fazer? Eu devo ter equilíbrio. Equilíbrio, e uma coisa importante também, eu devo ter equilíbrio quando eu ouço palavras ofensivas. Sabe por quê? Palavras ofensivas são veneno, que podem destruir a vida da pessoa. Mas você tem que pedir sabedoria a Deus para você entender o seguinte, que você é importante para Deus, você é filho de Deus, e para Deus você tem um grande valor. Se você tem um grande valor para Deus, não importa o que as pessoas vão dizer de você, você tem que ter essa maturidade, essa compreensão espiritual. Eu vou dar aqui uma referência, uma indicação. Tem um material muito bom no YouTube, no canal da doutora Rosana Alves. Você bota lá no YouTube, doutora Rosana Alves, e vão aparecer muitos vídeos. Ela fala sobre isso, sobre educação, orientação, sobre o poder das palavras, sobre a questão da depressão, a questão das pessoas se sentirem ou bem ou mal, e a questão da neurociência envolvendo isso daí. Então você pode ir lá e consultar, vai ser um material muito importante e muito bom. Agora, uma coisa, se as palavras têm poder, eu tenho que saber usar bem as minhas palavras, né? Tenho que saber pedir sabedoria a Deus. Tem um texto em Provérbios 18, 21, que diz assim, esse é muito forte esse texto, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Você já imaginou? Mas como assim? A língua pode, as palavras podem levantar a pessoa e podem fazer ela viver e viver bem, mas como também pode matar. Vou dar um exemplo espiritual. A palavra que levanta, que salva, que dá vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus levanta. Aliás, pelo poder da palavra, o Senhor Jesus levantou Lázaro, já havia 4 dias cheirando mal. Lázaro, venha para fora. E dizem os estudiosos que se Jesus não tivesse mencionado naquele momento a palavra Lázaro, todos os demais defuntos ressuscitariam pelo poder da sua palavra. Veja o poder da palavra de Deus. Então a palavra de Deus te levanta, você está batido, a palavra de Deus levanta. O salmista disse: uma coisa, Senhor, eu digo, na minha angústia a tua palavra me levanta, disse o salmista, no Salmo 119, versículo 51. Senhor, na minha angústia a tua palavra me levanta. Mas eu quero dizer a você o seguinte, que a palavra que não vem de Deus, ela bate. Então busque a palavra que vem de Deus, palavra que levanta. E as palavras que são para te derrubar, te deprimir, você filtra, tira de sua vida. A palavra de Deus é tão importante, que sabendo disso, Satanás distorceu a palavra de Deus desde o Éden, dizendo para Eva, como é que Deus disse? E ele acrescentou ali um não para enganar. E infelizmente aquela foi uma palavra que abateu, arrasou, destruiu a vida do ser humano, e se não fosse Deus estaríamos perdidos. Mas tem um outro detalhe muito importante também.
Sabendo disso, que a palavra tem poder, muito poder, Satanás tentou destruir o Senhor Jesus pela palavra, no uso da palavra e distorcendo a palavra de Deus. Só que, qual foi a resposta quando Satanás disse: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães? A questão não era a transformação das pedras em pães, nem a fome. A questão em jogo ali era a palavra de Deus ou do inimigo. E aí, o Senhor Jesus, com a sabedoria divina que lhe é própria, ele disse a Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então imagine vocês, nós seremos vitoriosos se buscarmos com equilíbrio e sabedoria, usarmos bem a palavra que vem do Senhor Deus. É pedir a Deus: Senhor, ajuda-me, controla minhas palavras. Eu lembro de Isaías, o profeta, que ele disse que era homem de lábios impuros e foi tocado pelo poder de Deus e teve suas palavras transformadas. E Deus tem capacidade, poder, muito poder para transformar nossas palavras ruins em boas palavras. Só é você colocar sua vida nas mãos dele. Coloque sua vida nas mãos de Deus, faça um teste e você verá. E que você coloque suas palavras nas mãos do Senhor e use-as com equilíbrio para a honra e glória de Deus, e você vai ser bem-aventurado, feliz. Não se esqueça de se inscrever. Deus o abençoe você, sua família. Um abraço e até a próxima!